Eu trabalho para o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, sou técnico, biólogo e pronto, a minha experiência não é apenas como técnico do ICN, mas também como promotor de várias organizações não governamentais nesta região e também marido da Ana Berliner, que é a gestora da Casa da Cisterna. Portanto, eu tenho aqui uma experiência em 3 campos, como funcionário de uma organização governamental, como também dirigente associativo e gestor de uma casa de turismo rural. Essa é a minha experiência nestes últimos 20 anos nesta região. Os maiores desafios de conciliar os projetos de conservação da natureza com as comunidades locais são desafios ambiciosos e com alguma complexidade. Portugal, não nos podemos esquecer que Portugal é dos países mais humanizados da Europa, com uma história de humanização muito longa. Ainda que a história dos últimos 50 anos seja de abandono do território, do êxodo rural, há ainda uma presença humana muito forte na paisagem. E essa presença significa um conjunto de atividades humanas, de interesses humanos sobre essa paisagem, nomeadamente agricultura, produção florestal, criação de gado e mesmo até atividades um bocadinho mais industriais, como a extração de pedra, a extração de rochas. Portanto, qualquer projeto de conservação tem que ter em completa consciência, qualquer atividade de conservação da natureza, de proteção da natureza, tem que ter em conta toda essa herança cultural, essa herança histórica e também a presença ainda de um conjunto de atividades e de interlocutores. É absolutamente prioritário que haja uma articulação com esses interlocutores. No caso da agricultura e da pecuária, como são muito extensivos, são atividades muito extensivas, que não extraem quase nada do território, têm pressões neste momento muito baixas sobre a paisagem, sobre a fauna, sobre a flora, é muito fácil haver uma articulação com os agricultores. Portanto, só posso dizer que é absolutamente fundamental que haja essa articulação e que se trabalhe diretamente com os pastores, com os produtores de azeite, com as pessoas que de facto são os últimos interlocutores nesta paisagem. Por outro lado, é também preciso acreditar que estes projetos de conservação poderão trazer vantagens a médio e longo prazo para as comunidades locais, nomeadamente em termos de emprego e em termos de outras atividades que possam essas pessoas dessa comunidade, outras atividades que possam surgir, como o turismo, a animação turística, a valorização dos produtos autóctones, produtos que estão agora um pouco esquecidos, mas de grande valor económico, como os produtos biológicos, por exemplo, o mel, o queijo, o azeite, são produtos que devem ser valorizados e que têm um lugar muito importante numa estratégia de conservação da natureza. O turismo, fala-se muito que o turismo pode ser uma atividade-chave, com certeza chave, mas não vai ser uma atividade principal. A atividade principal aqui sempre foi a agricultura e a pecuária. Não penso que essas atividades venham a perder a importância. O que elas precisam é de ser valorizadas e modernizadas de uma forma inteligente, de uma forma que as mantenha em termos de qualidade dos produtos que daí derivam, mas ao mesmo tempo mais competitivas em termos económicos. Falo dessas atividades porque são as atividades que são sustentáveis com a conservação da natureza, que é o que nos preocupa. Os projetos, a razão de ser deste projeto Rewilding assenta essencialmente nos valores naturais, na vida silvestre. Esse é o foco principal
e eu acho que acaba por ser as atividades que poderão surgir no futuro, não são apenas o turismo, haverá também outras atividades relacionadas com a vida silvestre que não podem ser esquecidas. O que as pessoas, pronto, a importância de preparar, da comunidade local estar envolvida neste projeto é fundamental para o sucesso do mesmo. Como é que se podem preparar essas pessoas para esta nova abordagem de aproveitamento da vida silvestre e da paisagem neste território? Caçadores, agricultores, criadores de gado devem ser chamados a ver, mas também chamados a experimentar e a ver elementos dessas comunidades que pertençam ao próprio projeto. Não apenas de uma forma consultiva, mas de uma forma ativa. Isso é fundamental à criação de emprego. Há diferenças nas abordagens deste projeto transfronteiriço do lado português e do lado espanhol. O lado português encontra-se ainda, apesar de tudo, mais humanizado e as atividades económicas baseiam-se, por exemplo, na criação de ovelhas e na produção de azeite, por exemplo, enquanto do lado de Espanha estão mais dirigidas para a criação de presunto e da criação de porcos em regime de porco preto e também a criação de vacas. Portanto, há aqui algumas diferenças na ocupação dos dois territórios que implicam diferenças na abordagem dos projetos e dos interlocutores locais. Apesar desta ser uma das fronteiras mais antigas do mundo, com a União Europeia, com a presença neste projeto conjunto europeu, apesar de tudo, a fronteira continua ainda a dividir as comunidades. Há mais proximidade do que se calhar houve aqui há uns anos, mas continua-se a viver um bocadinho de costas voltadas, cada comunidade de cada país para o seu lado. E estes projetos têm muito interesse porque, de facto, obrigam, entre aspas, a um envolvimento direto entre as pessoas de um lado e do outro. E isso é um efeito extremamente positivo e que traz, de facto, a experiência concreta das pessoas trabalharem juntas pode servir para aproximar as comunidades de um lado e do outro da fronteira. O desafio, quer dizer, há uma grande diferença cultural entre os dois países. Apesar da proximidade geográfica, há um background histórico com muitos anos, com muita influência, nomeadamente em termos da ocupação no território. Do lado espanhol são grandes propriedades dirigidas para a criação extensiva de gado, do lado português são pequenas propriedades, na sua maioria abandonadas, e outras dirigidas para a criação de ovelhas e para a pequena agricultura, olival, vinha. Portanto, há aqui, de facto, abordagens diferentes. O projeto Rewilding deve, de facto, ter isso em conta e ainda que é muito importante pôr as pessoas em contacto de um lado e do outro da fronteira, mas é importante, de facto, que as comunidades locais de um lado e do outro sejam envolvidas diretamente em cada um dos projetos, porque são, de facto, realidades diferentes e deve haver, se calhar, estratégias diferentes em cada país. Não quer dizer que não seja projeto transfronteiriço, porque de facto os ecossistemas é o mesmo, o ecossistema que estamos a falar é o mesmo, só que há uma atuação diferente das comunidades locais de um lado e do outro da fronteira. O meu principal desejo aqui para o projeto Rewilding, nesta região fronteiriça do Oeste Ibérico, é que haja de facto uma força de vontade grande dos seus organizadores, dos seus promotores, que haja de facto uma grande motivação para que este projeto seja levado a médio e longo prazo, que não seja algo de curto prazo, porque isso não terá efeitos. Vai haver de certeza dificuldades que têm que ser ultrapassadas e por isso deve haver equipas
motivadas e persistentes em acreditar neste objetivo que é um objetivo de longo prazo, que é dar importância aos sistemas naturais ao longo desta fronteira e criar oportunidades socioeconómicas envolvendo a comunidade para que, de facto, o rewilding seja um projeto de futuro. E isso envolve tempo, envolve dedicação. O meu desejo pessoal desta paisagem é, de facto, que haja cada vez mais espaços onde a vida selvagem, a vida silvestre, tenha o seu espaço, onde os processos naturais possam evoluir sem grandes pressões humanas, e que a presença desses sistemas, desses conjuntos de animais e de paisagens selvagens, sejam de facto uma mais-valia para a região, em termos socioeconómicos. Ou seja, uma paisagem natural, que é a tendência natural que se verifica agora, mas ao mesmo tempo uma paisagem viva, onde as comunidades humanas se sentem felizes, se sentem integradas e veem a natureza como uma âncora de desenvolvimento da região.